Ruas de Fogo, esse foi o filme sorteado para eu assistir e comentar para vocês aqui. Ele foi escrito e dirigido pelo Walter Hill, um diretor conhecido por seus filmes cult classic de ação dos anos 70 e 80. Ele tem bastante filme, mas o único filme dele que eu vi na real era o The Warriors, que é o mais clássico, mais famoso. Então Ruas de Fogo ter sido sorteado foi ótimo para eu começar a adentrar nessa filmografia que eu tava devendo. Então, vamos nessa, né? Eu sou Osvaldo Marque e esse é o projeto Watchlist aqui do meu canal. Uma coisa que a galera comentou muito no final do vídeo passado com o sorteio foi a conexão temática que esse filme tem com o filme do último vídeo, que é o Street Fighter. Aparentemente, Ruas de Fogo foi um filme que foi muito mal de bilheteria, mas que deixou seu legado de outra forma. Ele foi muito influente para o mundo dos jogos. A trama e o mundo estilizado dele serviram de inspiração para o Final Fight da Capcom. Capcom que também é dona da franquia Street Fighter, inclusive essas duas franquias são parte do mesmo universo. O bizarro foi que eu descobri que essa nem é a única ligação entre os dois filmes. Acontece que o Walter Hill teve a ideia para fazer Streets of Fire durante a filmagem do 48 Horas, e um dos roteiristas de 48 Horas, por acaso, era o Steven E. de Souza, o escritor e diretor do Street Fighter. Sem falar que os dois filmes têm um ator em comum, o Grand L. Bush, que faz um dos membros da banda Sorrells aqui e interpreta o Balrog no Street Fighter. Isso tudo foi meio inútil para análise desse filme, efetivamente, mas eu achei curioso como o aleatório às vezes não é tão aleatório assim. Mas enfim, Streets of Fire, qual é a desse filme? Ele é um cult classic dos anos 80 que talvez seja um dos filmes de ação mais rock and roll já feitos. Ele inclusive foi vendido como uma fábula rock and roll, e ele não é exatamente um musical do jeito tradicional, sabe, dos personagens pararem tudo que estão fazendo para cantar e dançar no meio da rua. É mais que ele se passa num mundo com a estética rock and roll e os personagens principais ou têm uma banda de rock, ou são empresários de uma banda de rock, ou o protagonista que é o namorado da cantora da banda. Ele tem muito rock and roll na trilha sonora e muitas vezes é diegético, ou seja, os personagens estão escutando a música. Tem bar de rock and roll com striptease, tem show de rock na trama. É tudo sujo, é tudo agressivo, todo mundo paga de fodão, tem um monte de gangue de motoqueiro vestido como se estivesse num show do Judas Priest, esse tipo de coisa. E isso é uma parada bem interessante, porque o filme fica nesse meio termo entre realidade e fantasia. Ele só começa com uma cartela dizendo outro tempo, outro lugar, como se fosse um Star Wars que não se importa muito em estabelecer a história. Isso deixa o local do filme ambíguo, a gente pega nomes fictícios de bairros ali, mas isso não significa nada, e a época na qual o filme se passa também é meio anacrônica. A vibe é anos 80, principalmente essa coisa de filme de ação que é tipo a cidade toda decaída, infestada de gangue meio punk, mas os personagens têm uma estética anos 50 também, aquela coisa meio greasy. E também alguns itens que os personagens usam, tipo o carro vermelho icônico que o protagonista fica roubando e largando várias vezes ao longo do filme, é um design modificado de um carro dos anos 50. Pelo menos foi o que eu vi no IMCDB, o banco de dados de carros de filmes. Esse é um set real, ele existe. Então acabou criando essa estética que eu achei única e que eu abracei de primeira. E apesar dele ter uma premissa básica, eu curti bastante o filme. Essa trama é bem simples. O Willem Dafoe interpreta um cara malvado, líder de uma gangue de motoqueiro que acha que manda na cidade, e ele sequestra a Diane Lane, interpretando uma cantora local famosa. Nisso, o protagonista é o Tom Code, o ex-namorado da cantora, que é convencido pela irmã a ir bater de frente com a gangue e resgatar a ex-namorada. Além da mistura de épocas, o visual dele também tem uma coisa meio noir, mas ao mesmo tempo é um noir estilizado de neon anos 80, né? Ele mistura o sombrio com o colorido. E eu acho ótimo que esse filme se passa todo nessas paisagens urbanas, que são lugares trash, cara, são uns becos sujos, uns bar duvidoso, mas a iluminação, a fotografia é tão boa que deixa tudo bonito de ver. Em questão de montagem, o filme tem seus surtos também, às vezes ele só faz umas paradas do nada, tipo essa transição que acontece em uma cena que parece que é uma interferência ou um erro da fita ali, e nas sequências musicais o filme fica frenético, tem uma montagem rápida, e uma cena ou outra vira uma coisa meio videoclipe, com cortes sendo feitos na batida da música. Inclusive nessa cena específica é literalmente um videoclipe que tá passando numa TV e os personagens estão assistindo, então isso é bem justificado. Além disso, tem umas cenas mais viajadas, tipo quando o protagonista olha pra foto da ex-namorada e o filme meio que recria uma cena de show dela com o filtro monocromático da foto, como se fosse uma lembrança que o cara tá tendo enquanto olha pra foto ali. Eu também gostei bastante das sequências de show. O palco tem um visual bem memorável, com as imagens de neon de fundo, e toda a iluminação foi feita por um cara que trabalhava iluminando o palco pra show mesmo, então isso faz sentido. Além das coreografias de palco também serem legais de ver ali. Não é nada mirabolante, não é um musical grandioso, é uma parada mais simples, são os movimentos sincronizados da banda ali, com atores e câmeras bem posicionados, fazem uns enquadramentos maneiros.
Não é nada de outro mundo, mas dá a impressão da gente estar vendo um show gravado ali que funciona. Então acho que o filme cai nessa definição, nesse meio termo de realidade e fantasia, porque ele se passa nesse universo estilizado, com uma estética única, mas como filme de ação, ele na real até que não viaja muito. Claro que tem as cenas com as pessoas atirando nas motos e elas explodindo imediatamente. Esse é um filme que tem muita explosão que deixaria os Mythbusters bolados, mas ele não é exagerado igual um filme do Charles Bronson, que ele sai andando na rua deitando o delinquente no tiro e que se foda. Tanto o protagonista quanto o Willem Dafoe tem essa noção de que se eles começarem a matar gente, o negócio vai ficar complicado, vai começar a envolver polícia, investigação e tudo mais. Começa a ter consequências reais, por assim dizer. Então, na real, esse é um filme de ação que ninguém morre. Isso é bem peculiar. Quer dizer, né? O protagonista chega lá falando, não vou atirar em ninguém, vou atirar apenas nas motos. Mas atira na moto quando o cara tá descendo a rua a 90 km por hora com a moto empinada e o bagulho explode como se ele tivesse sentado numa caixa de dinamite do coiote. Não, de boa, o cara não morreu não, ele só tá em coma. Mas ainda assim eu acho legal isso tudo porque acaba que muitos clichês que a gente espera dos filmes de ação não acontecem aqui. Quando o Willem Dafoe fala pro protagonista que vai atrás dele, a gente já espera que ele vai, sei lá, matar os amigos que ajudaram ele, ou a irmã dele que foi estabelecida no começo do filme, ou alguma coisa assim. Mas não, ele não vai atrás de ninguém inocente, ele só combina uma porradinha com o protagonista. A disputa do filme acaba com os dois se resolvendo como verdadeiros cavaleiros, com um duelo de marreta no meio da rua enquanto o bairro inteiro assiste. Nem o Willem Dafoe morre, ele só apanha até ser nocauteado, o protagonista declara vitória, os motoqueiros vão embora e todo mundo comemora. É bem leve e bem amigável até esse filme pra uma ação rock and roll anos 80. E eu adoro que ainda assim é um final épico. A luta de marreta é tensa, eventualmente eles jogam as marretas pro lado e decidem brigar na mão mesmo, e o final eu acho icônico, que o Willem Dafoe tá de pé ainda, mas a alma dele já foi embora. O protagonista só empurra ele pro lado e ele cai no chão igual uma jaca podre, ele já tava nocauteado em pé ali. E ao mesmo tempo que tem isso, tá rolando também um impasse geral ali. A polícia tentou prender o Willem Dafoe, mas ele chamou a gangue toda dele, cheia de armas, pra ficar em maior número ali. Mas logo depois o Bill Paxton, ele também tá nesse filme, chega com toda a população do bairro que estão pegando em armas e revertendo a situação. Acaba que além da história do protagonista, tem essa coisinha bem de leve ali da comunidade se unindo pra expulsar os vilões que estavam ali zoando com eles. Ou, como minha namorada falou quando a gente estava assistindo, olha só, é quase Vida de Inseto. A palavra-chave aqui é quase, porque eu acho que Vida de Inseto é um filme mais hardcore, porque o vilão morre comido vivo no final. Aqui o vilão só sobe na moto e vai embora do filme. Mas enfim, além do estilo todo, do visual, o que fez esse filme funcionar pra mim foi o roteiro. Não a trama em si, que é bem simples, mas os personagens. O jeito que eles foram escritos é muito bom, é quase caricato. Todo mundo é curto e grosso. Todo mundo é cínico. Todo mundo dá patada nos outros o tempo todo. Todo mundo paga de fodão. Acaba que o filme tem muitas frases ótimas e os personagens são divertidos de acompanhar. O Willem Dafoe como vilão maluco aqui tá muito bem. Isso foi antes dele ficar famoso pra cacete como ele é hoje, mas felizmente ele já era meio surtado nessa época também. O que eu acho engraçado é que o personagem é estabelecido na primeira cena como muito perigoso, chefe de gangue. É uma introdução forte, que o cara chega no meio do show, invade o palco, soca a galera que tá lá e leva a vocalista embora à força. A primeira parte da trama é o Tom Code indo salvar a ex-namorada, então ele invade o bar onde fica a gangue do Willem Dafoe, taca fogo na porra toda e resgata a mulher. Mas o Willem Dafoe jura que vai atrás dele pra se vingar. Eu achei estranho, porque parece uma estrutura de filme de ação ao contrário. Num filme convencional, geralmente é o protagonista que tem que se vingar e invadir a base do vilão na metade final do filme. Isso eu acho que pode ser um problema porque deixa o Willem Dafoe menos ameaçador. Ele vira pro protagonista e fala, vou atrás de você, hein? E você só pensa, brother, ele acabou de entrar no teu bar, sentou teus capanga na porrada, tacou fogo na porra toda, tu vai atrás dele pra quê? Pra apanhar mais? Não ajuda também que nessa cena toda ele tá usando um bagulho que parece um avental de couro. Ele tá parecendo um cenobita do Hellraiser antes de ir pra maquiagem, tá ligado? Que porra é essa? Mas tendo dito isso, a atuação do Willem Dafoe e o diálogo conseguem salvar o personagem do Raven Shaddock, esse é o nome dele. No resto do filme, ele até que é memorável e ameaçador. Outro personagem que eu gostei bastante foi a McCoy. Ela era soldado, mas agora tá vivendo uma vida meio de mercenária, indo de cidade em cidade, pegando uns trampos meio torto. Igual o protagonista faz, pra falar a verdade.
verdade, né? Os dois se conhecem num bar e ela meio que se enfia na missão do cara, ele querendo ou não. O que é curioso dessa personagem é que ela foi escrita para ser um homem, mas a atriz Amy Madigan se interessou pelo papel e fez um teste tão bom que deixaram ela ser a McCoy sem mudar muito do roteiro. Então ela acaba sendo uma subversão das mulheres de filme de ação, porque você pensa numas Bond Girls da vida, sabe? Ela não faz esse estilo, ela é bem mais tomboy. Ela e o protagonista têm zero de romance e o filme nunca deixa claro qual que é a sexualidade dela, ela só não tá afim do protagonista. E isso só mostra que o gênero dela não faz diferença pra trama, o trabalho dela é ser parte da trupe de gente foda que tá indo sentar o cacete na gangue do Willem Dafoe, e isso ela faz muito bem. Outro que me chama a atenção por ser fora do padrão esperado é o personagem do Rick Moranis. Ele é apresentado como o empresário, o atual namorado da cantora sequestrada, que tá bancando toda essa missão pra resgatar ela. Ele só fala do dinheiro dele o tempo todo e ele não é um cara de ação igual os outros dois. E o Rick Moranis é conhecido por sempre fazer o nerd, o covarde, o cara figura cômica, o cara que todo mundo passa por cima. E nesse filme, os outros personagens dão uma zoada nele, mas ele acaba não caindo por esse estereótipo de sempre. Mesmo se ele vai apanhar, o cara bate de frente com todo mundo e é desbocado pra cacete. Knock off the crap, will ya? As far as I'm concerned, anybody that goes into the battery and does some damage deserves a medal. Dos personagens principais, quem eu acho que é menos caracterizada é a Ellen Aim, que é a namorada sequestrada. O maior drama dela aqui é justamente o relacionamento mal resolvido com o protagonista e o triângulo amoroso que isso gera entre ela, o Tom Cody e o Rick Moranis. E aí tem esse dilema de por que o Tom Cody foi salvar ela. É porque ele gosta dela ainda ou por causa do dinheiro que o Rick Moranis está pagando ele? Até que no final ele recusa a grana e os dois acabam se reconciliando ali, dando um beijo épico debaixo da chuva. Esse filme é muito brabo. Mas ao contrário do que a gente espera desse tipo de filme, eles não ficam juntos no final. E o protagonista fala que ela tá melhor com o Moranis, que ele não quer zoar a vida dela e que ela ama ele no momento, mas eventualmente ela vai esquecer dele e vai ficar tudo bem se ele só sumir dali. Eu achei um final legal pra esse drama todo, porque não fica só naquele simples o namorado empresário é um canalha e o protagonista merece ficar com a garota. O Tom Cody em si eu acho que é um personagem bom, mas que é mal executado. Eu gosto da moral duvidosa dele, que ele é meio que o herói de faroeste ali, que ele é mercenário, ele joga pelas próprias regras. Tem uma cena que estabelece ele muito bem. Tem um monte de cara que tá ameaçando quebrar a lanchonete da irmã dele. O maluco puxa uma faca, ele dá um tapa e rouba a faca da mão do cara. É muito bom. E como é que ele impede os caras? Arremessando eles pela vidraça e quebrando a lanchonete da irmã dele também. No final ele só entra no carro roubado junto com a McCoy e os dois vão embora viver novas aventuras. Então eu acho que ele foi feito pra ser esse tipo de protagonista meio Mad Max ou Homem Sem Nome, que ele é silencioso, ele se faz de um cara durão que não liga pra ninguém, mas que é uma boa pessoa no fundo. A ideia original do Walter Hill era justamente fazer um personagem recorrente, que ia ter a própria trilogia. Mas esse filme foi um fiasco de bilheteria e, sinceramente, o ator que eles meteram aqui não é muito bom. From now on, I'm just like you. I do what I'm good at and I do it for money. Is that why you came and got me? That's right. Billy Fish is paying me 10 grand. Então acho que esses dois fatores mataram a chance dessa trilogia acontecer. O pior é que ele acabou reprisando o papel do Tom Cody em um outro filme de ação que ninguém lembra, que foi dirigido pelo Albert Pyun nos anos 2000. Mas eu gosto que além dos protagonistas, os personagens secundários ou os personagens que têm uma cena só são memoráveis também. O Bill Paxton faz um barman que tem umas 3 cenas e ele é o Bill Paxton, né? Ele tá fazendo ele tá ótimo. Tem os policiais principais aqui, o que é o mais próximo de um policial honesto que esse filme tenta representar, é o cara que tenta arquitetar tudo pra resolver sem muita violência no final. Ele quer só emboscar e prender o Willem Dafoe. Mas quando ele vê que isso não vai dar certo, ele só vira pro protagonista e fala: senta ele na porrada. Eu ri demais dessa parte. Tem um mendigo que aparece do nada e ajuda eles numa cena, que também é um personagem cínico com todo mundo, eu achei ótimo. Tem a personagem mais irrelevante de todas, que é uma fã da Ellen Aim, que só cola com a galera no rolê na metade final do filme. Ela não faz nada de relevante, se tirar ela do filme não faz diferença, mas ela tá lá. E tem os Sorels, que são uma banda de rock a capela. São 4 cantores que tem o ônibus deles sequestrado pelo protagonista, pro grupo dele conseguir fugir lá do bairro do Willem Dafoe, mas eles acabam virando amigos na jornada. São os personagens que eles não têm muita participação na ação, mas eles ganham a própria subtrama, porque eles comentam como tá difícil arranjar um trampo ali pra tocar em algum lugar, e no final o Rick Moranis vira agente deles e coloca eles pra fazerem show junto com a Ellen Aim. Achei bem legal isso tudo. E por último, a música é uma parte muito importante do filme, afinal é uma fábula rock and roll. O crédito de trilha sonora tá pro guitarrista Ry Cooder, que é uma lenda obscura do rock and roll, tocou com um monte de gente, e depois foi fazer a trilha sonora de filmes tipo
Paris, Texas ou Crossroads do Walter Hill também. Mas na real eu nem sei qual foi o envolvimento dele ali, porque parece que a maior parte das músicas originais desse filme não foi ele que fez. Tem outras pessoas conhecidas aqui. Uma música é do Tom Petty, outra composição da Stevie Nicks do Fleetwood Mac. Tem duas músicas da banda The Blasters, que é meio obscura também, mas que aparece tocando no strip rock bar lá numa cena. Mas o que realmente interessa são as músicas épicas que abrem e encerram o filme. Originalmente o filme ia encerrar com a música Streets of Fire, do Bruce Springsteen, mas ele acabou não deixando a produção usar a música dele, então tiveram que inventar uma música em pouco tempo e regravar o final. Quem fez isso foi o compositor clássico de rock Jim Steinman, que sempre faz uns arranjos épicos e umas músicas enormes, grandiosas. Eu lembro dele pelos álbuns do Bat Out of Hell do Meat Loaf, incluindo a clássica I'll Do Anything for Love, mas eu acho que a maioria das pessoas reconhece mais o outro grande hit dele, que é Total Eclipse of the Heart, da Bonnie Tyler. E o Steinman entregou, cara. É aquilo, mesmo se você achar o filme bobo, a trama estúpida e não gostar do que tá rolando, tem duas músicas brabas aqui, que é Nowhere Fast e Tonight Is What It Means to Be Young, que carregam o filme. Eu me amarrei nesse filme, pra mim foi o maior acerto desse projeto até agora. Quer dizer, obviamente Ben-Hur é um filme muito melhor, mas Streets of Fire foi um desses que clicou pra mim imediatamente. É uma trecheira absurda, que tem essa estética rock and roll, tem os personagens sarcásticos, tem uma trilha sonora que é muito boa. É o tipo de filme que eu gosto bastante, que parece que foi feito pra mim, cara. Esse foi o Ruas de Fogo. Antes de sortear o filme da vez, eu vi muita gente me perguntando qual função do Letterboxd que usa pra sortear o Watchlist. Isso não é uma função do Letterboxd, isso é um site à parte, chama Watchlist Picker. Tendo dito isso, vamos sortear agora aqui que eu vou ter que ver pro próximo Projeto Watchlist. Esse negócio tá viciado em filme de ação anos 80, né? Mano, olha isso. O próximo filme é um filme de ação trash dos anos 80 que estrela o Van Damme e que foi dirigido pelo Albert Pyun, que eu mencionei no vídeo de hoje. Eu juro que esses sorteios não são programados, é só coincidência do destino, maluco.